Zenitsu Agatsuma é apresentado como um jovem de aparência delicada, com cabelos loiros e um olhar que revela sua personalidade insegura. Desde pequeno, ele foi envolvido por dificuldades. Seus pais não estavam presentes, e ele foi criado em uma pequena aldeia onde todos pareciam se importar mais com suas próprias vidas do que com o bem-estar dos outros. Em sua infância, ele passava o tempo sonhando em ser um herói, mas a realidade sempre o puxava para baixo. Sua vida não era apenas uma série de infortúnios, mas também uma busca incessante por amor e aceitação. Quando finalmente se apaixonou por uma jovem do vilarejo, sua determinação para conquistá-la levou-o a tomar decisões imprudentes. Ele, na esperança de impressioná-la, acabou se endividando ao oferecer presentes e dinheiro. A jovem, sem dó, acabou fugindo com outro rapaz, deixando Zenitsu desolado e arrasado, um golpe que fez com que ele se sentisse ainda mais sozinho. A dor da rejeição foi um peso que ele carregou por muito tempo, fazendo-o se sentir inferior aos outros. Foi nesse estado de desespero que Zenitsu conheceu Jigoro Kuvajima, um caçador de demônios. Jigoro se tornou uma figura paternal para Zenitsu, que viu nele uma oportunidade de mudar sua vida. O mestre percebeu o potencial do jovem, mesmo que ele mesmo não acreditasse em sua força. Ao se mudar para a casa de Jigoro, Zenitsu começou um treinamento rigoroso, aprendendo a técnica da respiração do trovão. No entanto, seu caminho não seria fácil. Ele teve que enfrentar seus medos, tanto em relação aos demônios quanto a si mesmo. Durante os treinos, Zenitsu teve um mentor em Kaigaku, que, ao contrário dele, mostrava-se determinado e forte. A relação entre os dois era complexa, pois Kaigaku constantemente o menosprezava, o que fazia com que Zenitsu se sentisse ainda mais inseguro. O clima de rivalidade era palpável, e cada pequeno sucesso de Kaigaku era um lembrete das fraquezas de Zenitsu. No entanto, essas experiências também moldaram Zenitsu, que começou a perceber que a superação não vinha apenas da força física, mas também de enfrentar seus medos internos. O treinamento intensivo de Zenitsu era marcado por longas horas de prática e meditação. Ele lutava contra seu próprio corpo, que frequentemente traiu ao deixá-lo paralisado pelo medo. Contudo, em meio a essa luta, uma mudança inesperada aconteceu. Um dia, enquanto treinava sob uma tempestade, um raio caiu sobre ele, um evento que alteraria seu destino. Esse momento não foi apenas um acidente, foi o despertar de um poder oculto que ele nunca soube que possuía. Desde então, quando Zenitsu desmaia, seu corpo entra em um estado de transe e luta sozinho, revelando um guerreiro destemido e formidável. Apesar de não ter consciência disso, ele superou inimigos que nunca imaginou que seria capaz de enfrentar. A primeira vez que ele despertou esse poder foi durante a seleção final de Caçadores de Demônios, onde teve que lutar por sua vida. Zenitsu enfrentou um demônio que ameaçava outras vidas. No início, ele estava apavorado e hesitante, mas, ao desmaiar, seu corpo se movimentou como um verdadeiro mestre da respiração do trovão. Essa vitória foi um divisor de águas, fazendo com que Zenitsu começasse a acreditar que talvez tivesse valor como caçador de demônios. Após a seleção, Zenitsu se uniu a Tanjiro e Inosuke em sua jornada. Juntos, eles enfrentaram demônios em várias missões, onde cada batalha testava não apenas suas habilidades, mas também sua amizade e lealdade. Mesmo com suas inseguranças, Zenitsu tentava mostrar bravura ao lado dos amigos, mesmo que por trás dessa bravura estivesse o medo. Ele estava constantemente lutando contra seu próprio eu, tentando encontrar a força necessária para ser um verdadeiro caçador de demônios. Durante essa fase, o vínculo entre Zenitsu e Tanjiro começou a se fortalecer. Tanjiro sempre via o melhor em Zenitsu, incentivando-o a lutar contra suas fraquezas. Esses momentos de amizade e camaradagem foram essenciais para o crescimento de Zenitsu, que começou a perceber que não estava sozinho em suas batalhas. Juntos, eles aprenderam a trabalhar em equipe, confiando nas habilidades uns dos outros e se apoiando em momentos de necessidade. Após os primeiros confrontos e a seleção final, Zenitsu foi levado à Mansão das Borboletas, um lugar de reabilitação para caçadores que precisavam se recuperar após intensas batalhas. O ambiente era ao mesmo tempo acolhedor e desafiador, cheio de outras figuras que, assim como ele, estavam lutando para se reerguer. Ele se sentia um pouco mais seguro, mas o medo ainda o seguia como uma sombra. Ao lado de Aoi e outros caçadores, Zenitsu experimentou um novo tipo de treinamento, onde precisava aprender a controlar não apenas suas habilidades, mas também seus medos. As dificuldades eram imensas, e os treinos eram intensos. Havia momentos em que ele queria desistir, mas a determinação de seus amigos o mantinha motivado. Durante uma série de testes, Zenitsu foi desafiado a enfrentar seus próprios medos e inseguranças em simulações. Cada desafio o levava a confrontar a figura de seu eu mais fraco, forçando-o a enfrentar as sombras que o assombravam. Ele percebeu que a luta não era apenas contra demônios, mas também contra sua própria percepção de valor e coragem. Enquanto treinava, Zenitsu começou a desenvolver uma nova compreensão de suas habilidades. Ele se aperfeiçoou na técnica da respiração do trovão, começando a criar suas próprias variações. A prática constante e a pressão do ambiente o tornaram mais forte e resiliente. Durante esse tempo, ele também se tornou mais próximo de Aoi e dos outros caçadores, formando laços de amizade que o apoiavam emocionalmente. O relacionamento que Zenitsu construiu com seus colegas foi vital para seu crescimento, ajudando-o a perceber que não precisava enfrentar tudo sozinho. Com o passar do tempo, Zenitsu não era mais o mesmo garoto que apenas chorava e se escondia do mundo. Ele se tornou um caçador determinado, cheio de ambição e desejo de proteger aqueles que ama.
No entanto, o caminho à frente ainda estava repleto de desafios e demônios que testariam sua coragem de formas que ele nunca havia imaginado. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre, e os aprendizados na Mansão das Borboletas seriam fundamentais para isso. Após seu tempo de recuperação na Mansão das Borboletas, Zenitsu se sentiu mais preparado, mas ainda não sem suas inseguranças. Durante essa fase, um novo desafio surgiu quando uma onda de demônios atacou o local. A mansão, que deveria ser um refúgio, rapidamente se transformou em um campo de batalha. Os caçadores se uniram para defender o lugar, e a tensão estava no ar. Zenitsu, em meio ao caos, estava dividido entre seu medo de lutar e o desejo de proteger seus amigos. Ao ver Tanjiro e Inosuke enfrentando demônios com bravura, ele sentiu um impulso dentro de si. Não era mais apenas sobre ele, era sobre todos os que estavam ao seu redor. Essa mudança de perspectiva foi um divisor de águas. Quando o primeiro demônio invadiu, Zenitsu hesitou, mas logo se lembrou das palavras de apoio de Tanjiro. Inspirado, ele liberou suas habilidades, e, mesmo que ainda estivesse nervoso, lutou com determinação. A batalha foi intensa. Zenitsu enfrentou um demônio com a habilidade de manipular sombras, que o atacava de várias direções. O combate exigiu que ele utilizasse toda a sua técnica, e, em um momento de clareza, ele se lembrou do treinamento que havia recebido. Com um grito, ele invocou a técnica da respiração do trovão e, em um movimento rápido, desferiu um golpe que surpreendeu o demônio. A combinação de suas habilidades e a força do seu desejo de proteger seus amigos fez com que ele vencesse, mesmo que por um triz. Cada luta na Mansão das Borboletas não apenas o fortaleceu fisicamente, mas também emocionalmente. Ele percebeu que, ao lado de seus amigos, poderia enfrentar qualquer coisa. A camaradagem entre os caçadores se tornou ainda mais forte, e Zenitsu começou a confiar mais em si mesmo, aprendendo que a verdadeira força vem de estar cercado por aqueles que se importam com você. Após a batalha na Mansão das Borboletas, Zenitsu e seus amigos se uniram à equipe dos Ashira, os melhores caçadores de demônios, para uma nova missão. Eles se dirigiram a um trem, onde rumores de um demônio estavam circulando. O que parecia ser uma simples missão rapidamente se transformou em um pesadelo. No trem, eles encontraram Rengoku, o Ashira das Chamas, que se tornaria uma figura central em sua jornada. Rengoku era um homem de espírito ardente e determinação inabalável. Sua presença era reconfortante, e Zenitsu o admirava profundamente. Durante a missão, eles enfrentaram um demônio que se alimentava de sonhos, e a batalha foi feroz. Rengoku, com sua habilidade extraordinária, lutou com bravura, e Zenitsu se esforçou para acompanhá-lo. Ao ver Rengoku em ação, Zenitsu sentiu uma chama acesa dentro de si, um desejo de lutar com a mesma coragem. No clímax da luta, Rengoku enfrentou Akaza, um dos demônios superiores, em uma batalha épica. Enquanto os dois lutavam, Zenitsu e os outros observavam, impotentes. A força de Rengoku era inspiradora, mas a batalha foi brutal. Mesmo quando parecia que Rengoku estava prestes a vencer, Akaza, com sua força sobre-humana, começou a dominar. Zenitsu sentia seu coração apertar ao ver a luta se desenrolar. Ele queria ajudar, mas também sabia que precisava ficar ao lado de Tanjiro e Inosuke, garantindo que estivessem prontos para qualquer eventualidade. A batalha culminou em um momento devastador. Rengoku, apesar de seus ferimentos, lutou até o fim, determinado a proteger seus amigos e o mundo. No entanto, Akaza, em um movimento cruel, desferiu um golpe mortal. Zenitsu ficou em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. A perda de Rengoku foi avassaladora. E o peso da tragédia se abateu sobre todos. Ele havia sido um farol de esperança, e agora a escuridão se aproximava. Na despedida de Rengoku, Zenitsu teve um momento de reflexão. Ele entendeu que a coragem e a força não eram apenas sobre ser invencível, mas sobre lutar pelo que você ama, mesmo diante da morte. Rengoku havia deixado um legado poderoso, e Zenitsu fez uma promessa silenciosa de honrar sua memória e lutar com toda a sua força. A morte de Rengoku foi um golpe profundo para Zenitsu, um vazio que ecoava em seu coração e mente. Ele se sentia perdido, mas, ao mesmo tempo, uma determinação feroz começou a crescer dentro dele. Após a missão do trem, a realidade brutal do mundo dos caçadores de demônios se tornou ainda mais palpável. Zenitsu não poderia deixar que a morte de Rengoku fosse em vão, ele precisava se tornar mais forte para honrar a memória do Ashira das Chamas. Com essa nova perspectiva, Zenitsu intensificou seu treinamento. Ele passou horas praticando sua técnica da respiração do trovão, desafiando seus próprios limites. A princípio, o medo ainda estava presente, mas ele começou a usá-lo como um combustível para a luta. A cada dia, Zenitsu se via mais próximo de dominar não apenas as formas básicas, mas também começava a criar suas próprias variações, algo que nunca havia feito antes. Ele queria que Rengoku estivesse orgulhoso dele, e essa ideia o motivava a se superar. Durante as sessões de treinamentos, Zenitsu se lembrava das palavras encorajadoras de Rengoku. O Ashira sempre falava sobre a importância de proteger os fracos e lutar pelo que é certo. Essas lições estavam gravadas em sua mente e coração, e ele se esforçava para incorporá-las em suas lutas.
Uma manhã, enquanto treinava sob a luz do sol, ele se lembrou de uma história que Rengoku havia contado sobre um caçador de demônios que não desistiu mesmo diante de grandes adversidades. Inspirado por isso, Zenitsu começou a se ver como um defensor, não apenas de seus amigos, mas de todos aqueles que não podiam lutar. Além do treinamento físico, Zenitsu também começou a trabalhar em sua mentalidade. Ele percebeu que a autoconfiança era uma parte crucial de se tornar um lutador eficaz. Em vez de permitir que o medo dominasse, ele começou a transformá-lo em algo positivo. Um dia, ao se deparar com um demônio que parecia imbatível, ele lembrou-se das palavras de Rengoku e decidiu enfrentar seu medo de frente. Ele utilizou todas as suas habilidades, combinando agilidade com estratégia, e, para sua surpresa, conseguiu derrotar o demônio. Essa vitória, embora pequena, foi um grande passo em sua jornada. A relação entre Zenitsu, Tanjiro e Inosuke também evoluiu nesse período. Eles passaram a se apoiar mutuamente de maneiras mais profundas. Zenitsu começou a ver Tanjiro não apenas como um amigo, mas como um irmão. A bondade e a determinação de Tanjiro serviram como um exemplo constante. Ao lado de Inosuke, ele aprendeu a enfrentar a adversidade de forma mais destemida. As batalhas se tornaram um meio de crescimento e conexão, e eles frequentemente refletiam sobre o legado de Rengoku em suas conversas. Isso criou um laço ainda mais forte entre eles, uma amizade que transcendeu o medo e a dor. Com o passar do tempo, Zenitsu se tornou um lutador mais confiante, mas não sem desafios. Em uma de suas missões, ele se deparou com um demônio que se alimentava dos sonhos de suas vítimas, criando ilusões que exploravam os medos mais profundos de cada um. Quando Zenitsu entrou na batalha, ele foi imediatamente atacado por visões que faziam ecoar suas inseguranças, imagens de sua infância, do tempo em que se sentia impotente e desprezado. O demônio zombava dele, tentando fazê-lo acreditar que nunca seria forte o suficiente. No entanto, ao invés de se deixar vencer, Zenitsu se lembrou de Rengoku e de tudo o que havia aprendido. Ele percebeu que os medos não eram uma fraqueza, mas sim um reflexo do que ele realmente valorizava. Com essa nova visão, ele utilizou sua respiração do trovão para atacar o demônio, conseguindo quebrar as ilusões e derrotá-lo. A luta foi difícil, mas ao final, Zenitsu não apenas venceu o demônio, mas também venceu a batalha interna que travava consigo mesmo. Depois de uma série de vitórias e derrotas, Zenitsu começou a entender que ser um caçador de demônios não era apenas sobre força física. Era sobre coragem, lealdade e a capacidade de se levantar após cada queda. Ele se tornou um símbolo de esperança não apenas para seus amigos, mas também para as pessoas que encontravam pelo caminho. Zenitsu passou a ouvir relatos de pessoas que, ao saberem de suas vitórias, sentiam-se inspiradas a lutar contra seus próprios demônios, figurativa e literalmente. Essa transformação foi uma grande motivação para ele. A ideia de que suas ações poderiam inspirar outros a se levantarem trouxe um novo propósito à sua luta. Por fim, Zenitsu se tornou um lutador mais forte e determinado, e sua evolução não passou despercebida pelos outros caçadores. Ele começou a ser reconhecido por suas habilidades e coragem, e essa nova percepção dele mesmo motivou ainda mais. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas também estava mais preparado para enfrentá-los. Com a lembrança de Rengoku em seu coração, Zenitsu estava decidido a se tornar não apenas um caçador de demônios, mas um verdadeiro guardião da esperança, lutando com bravura e fé pelo futuro.